Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e o tema da nossa aula é produção textual, certo? Então, o que que vocês vão fazer na aula de hoje? Vocês vão contar uma história seguindo um roteiro. O roteiro ele vai ajudar vocês a organizar as ideias, certo? Sei que vocês têm muitas ideias, falta colocar essas ideias no papel, certo? A ideia é só soltar a imaginação, você pensar em algo, idealizar aquele pensamento e colocar em um papel. Dessa forma, vocês vão começar a produzir. Usem a criatividade, a imaginação, não se preocupem com o tempo, porque se formos fazer uma atividade com limite de tempo, atrapalha. Então, fiquem à vontade. Vocês pensem bastante antes de começar essa produção, certo? Então, como já foi dito aqui, ó, vocês vão contar uma história seguindo um roteiro. Então, irei apresentar agora esse roteiro para que vocês já comecem a imaginar o que, que vocês irão fazer. Então, vejam, aparece a imagem, vocês vão fazer uma leitura dessa imagem, tentar compreender o espaço e imaginar o que, que está acontecendo nesse espaço, certo? Então, vamos lá, produzindo um texto. Vamos contar uma história seguindo um roteiro. O roteiro nos ajuda a organizar melhor as ideias. Não esqueça o título. Então, na leitura da imagem, vocês já vão imaginando aí qual título vocês vão dar a essa história que vocês vão contar. Observem que na imagem aparecem cinco crianças, sendo que é possível observar que são três meninas e dois meninos. Dá para também identificar que trata-se de um parque de diversão. Vocês estão vendo aí que tem alguns brinquedos, alguns é, elementos aí nos quais as crianças podem se divertir. E daí vocês já vão imaginando o que, que pode acontecer em uma cena como esta que está aí para vocês, certo? Observem todos os detalhes e vejam o que, que vocês podem utilizar desses detalhes na história de vocês. Para melhorar mais ainda essa história, vem aqui o roteiro. Ó. Primeiro, questionamento do roteiro: quem são as crianças? Então, vocês é quem vão responder isso de acordo com o que vocês acham, não é? Vocês vão dizer quem são essas crianças, vocês vão criar isso, certo? Vai ser da imaginação de vocês. Vocês podem dar nome às crianças, certo? Vocês podem dar nome ao local onde as crianças estão, como elas são. Isso aí só quem sabe são vocês. Vocês é que vão dizer como é que elas são. Terceiro questionamento: o que elas estão fazendo? De acordo com sua imaginação, é você que vai criar isso. Então, é o que você disser, certo? O que vocês disserem que elas estão fazendo é o que elas vão estar fazendo na história de vocês. Quarto questionamento: o que vai acontecer? Vocês é quem vão dizer o que vai acontecer, certo? Tudo é de acordo com o que vocês imaginarem. Vocês vão colocar a imaginação para funcionar e escrever, registrar isso no caderno. Como a história vai terminar? Então vejam só. Na introdução, que é o começo da história, vocês vão dizer quem são as crianças e como elas são. No desenvolvimento, vocês irão colocar as seguintes ideias: o que elas estão fazendo e o que vai acontecer, certo? E na conclusão, que é o final da história de vocês, como a história vai terminar. Então vocês podem imaginar vários finais para essa história. Ou seja, digamos que aí pode ser uma manhã no parque, uma tarde no parque, certo? Vocês é que vão criar a história de acordo com o que vocês imaginarem, certo? Tudo vai da criatividade de vocês. Sendo que tem uma imagem para que vocês interpretem ou compreendam a imagem, tem aqui o roteiro, vocês vão seguir o roteiro. Primeiro vocês respondem, certo? Depois de uma boa leitura da imagem, vocês respondem esses cinco questionamentos e daí vocês organizam o texto, certo? Vejam só, vocês sabem que para produzirmos um texto é ideal que seguimos algumas regras,
certo? Então, agora que já apresentei aqui o roteiro que vocês vão seguir para a produção, a imagem que vocês vão ter como suporte para auxiliar na produção, vamos às dicas para uma produção. Algo que vocês já estudaram, não é isso? Como devo começar um texto? Com o título, lembrar dos parágrafos, certo? E da pontuação. E agora algumas expressões que podem serem utilizadas no início do texto. Era uma vez, certo dia, certa tarde, em um parque, olha, em um parque, em uma rua, certa vez, não é isso? Isso são expressões que vocês podem utilizar no início do texto, após o título, não é isso? No desenvolvimento, que é lá onde vem o desenrolar dos acontecimentos da história de vocês, certo? Aí o que vocês vão fazer? Podem utilizar as seguintes expressões. Então, de repente, em seguida, neste momento, a partir daí. Aí é o meio da história, onde vocês vão colocar como desenvolveu aquela tarde dessas crianças ou aquela manhã, não sei como que vocês colocaram lá na introdução. Eu sei que tem que estar ligado. Eu tenho que dar uma sequência do início, certo? Eu não posso dizer que era uma tarde no parque e lá no início da história e no desenvolvimento eu falar que já era noite, entendeu? Desculpa, que era de manhã. A noite pode, porque a noite é uma sequência da tarde. Agora, você não pode dizer que é uma tarde no parque e lá na introdução da história e no desenvolvimento você falar que era amanhã, que aquilo está acontecendo pela manhã, que aí distorce, não é isso? Então é uma sequência. Se for uma tarde no parque, as crianças ficaram somente o horário da tarde no parque, então foquem nisso. E para concluir, que é o parágrafo final, vai ser o desfecho final da história de vocês, certo? Vocês vão dizer como foi, se as crianças adoraram a brincadeira, retornaram para suas casas, como vocês idealizarem esse final da história de vocês. E as expressões que vocês podem iniciar esse parágrafo são: foi então, por fim, finalmente, portanto, ou por isso, certo? Então, isso são apenas dicas. Vocês podem usarem outras expressões, só que lembrem, uma história ela tem que ter começo, meio e fim. E é isso que foi explicado aqui. Ó. Aqui são as expressões que vocês podem começar. Estas são as que vocês podem utilizar no meio da história de vocês e estas no final da história, certo? Então, gente, estas são as informações que eu posso passar para vocês sobre esta produção. Espero que vocês sigam as instruções sugeridas e possam fazer uma excelente produção. Boa aula para todos e até nossa próxima aula, se Deus quiser.